Ninguém em Nova Esperança, uma região afastada nos arredores de Belo Horizonte, imaginava que o homem de roupas simples, que regava as plantas todas as manhãs, escondia um segredo capaz de mudar o destino de várias vidas. Para todos, Ricardo Azevedo era apenas mais um trabalhador discreto, de poucas palavras, sempre de cabeça baixa, como se quisesse passar despercebido. Mas por trás daquela aparência modesta, existia um homem que já tinha visto demais e perdido quase tudo, não por falta de dinheiro, mas por confiar nas pessoas erradas. Ricardo era, na verdade, um empresário conhecido no meio imobiliário mineiro. Havia construído sua fortuna com anos de trabalho duro, decisões difíceis e sacrifícios silenciosos. Ainda assim, nada do que conquistara conseguiu protegê-lo das duas maiores decepções de sua vida. 2 casamentos que terminaram da mesma forma. Em ambos, o amor parecia verdadeiro no início, mas se desfez no momento em que o dinheiro passou a falar mais alto. Quando percebeu que era amado apenas pelo que possuía e não por quem era, Ricardo decidiu que jamais cometeria o mesmo erro novamente. Foi assim que nasceu a ideia do disfarce. Ao se casar com Verônica Pires, uma mulher elegante, bem articulada e de origem urbana, Ricardo tomou a decisão que mudaria tudo: esconder sua verdadeira identidade. Ele apresentou-se como alguém simples, dizendo viver de pequenos serviços na própria fazenda herdada da família. A casa principal, ampla e bem cuidada, seria apenas administrada por terceiros. A fazenda, o destino, já começava a se mover. Depois dos acontecimentos que marcaram o início de sua permanência na fazenda Santa Aurora, Ricardo Azevedo passou a observar o lugar com outros olhos. A terra ainda carregava o silêncio pesado das decisões não ditas, e a casa principal parecia guardar mais máscaras do que verdades. Foi nesse cenário, longe dos salões bem decorados e das conversas medidas, que ele passou a notar uma presença quase invisível, mas constante: Marina Lopes. Marina era a faxineira da propriedade. Chegava antes do sol nascer e saía quando o céu já começava a escurecer. Viúva havia 5 anos. Morava em uma pequena casa simples nos fundos da fazenda, construída com madeira antiga e telhas reaproveitadas. Não reclamava. Não pedia. Fazia o trabalho com um cuidado que parecia ir além da obrigação. Cada canto limpo, cada objeto recolocado no lugar certo, carregava um tipo de respeito silencioso que Ricardo não via nos discursos elegantes da casa grande. Com Marina vinha sempre Clara, sua filha de apenas 10 anos. A menina ficava sentada em um banco próximo ao jardim ou ajudava a mãe em pequenas tarefas, sem nunca atrapalhar. Clara tinha olhos atentos, desses que observam mais do que falam. Quem realmente merecia permanecer de pé? Verônica aceitou a explicação sem questionar, ao menos no começo. Nos primeiros meses, ela parecia compreensiva. Sorria, elogiava a tranquilidade do lugar e dizia admirar a vida simples no campo. Mas Ricardo, acostumado a observar em silêncio, logo começou a notar pequenas fissuras naquele comportamento aparentemente gentil. O tom de voz mudava quando falava com os empregados. O olhar se tornava duro diante de qualquer sinal de pobreza ou fragilidade. Eram detalhes sutis, quase invisíveis, mas suficientes para acender um alerta que ele conhecia muito bem. Ricardo passou então a circular mais pela propriedade como se fosse apenas mais um funcionário. Foi nesse papel que começou a enxergar a fazenda com outros olhos e principalmente as pessoas que viviam à margem da casa principal. Entre elas, uma mulher simples, de postura reservada, que trabalhava ali todos os dias sem jamais reclamar. Seu nome era Marina Lopes. Ele ainda não sabia, mas aquele primeiro olhar cruzado no jardim marcaria o início de uma mudança profunda em sua vida. Enquanto isso, Verônica demonstrava crescente impaciência.
Questionava por que Ricardo se envolvia tanto com gente sem importância e por que passava tanto tempo fora da casa principal. Para ela, havia limites claros entre quem mandava e quem obedecia. E aos poucos, aquele casamento, construído sobre uma mentira necessária, começava a revelar verdades perigosas. Ricardo ainda acreditava estar no controle. Pensava que o disfarce o protegeria. O que ele não imaginava era que, ao tentar escapar de um passado de decepções, estava prestes a entrar em um conflito muito maior, um conflito onde caráter, coragem e dignidade falariam mais alto do que qualquer fortuna. E, naquele silêncio aparentemente tranquilo o clima na fazenda Santa Aurora já não era o mesmo. Desde que Ricardo começara a enxergar além das paredes da casa principal, algo invisível havia se deslocado. O silêncio agora pesava. Os olhares se cruzavam com desconfiança. E Verônica sentia, a cada dia, que estava perdendo o controle de um território que sempre acreditou ser apenas seu. Naquela manhã, o céu estava fechado, pesado, como se anunciasse algo inevitável. Marina limpava o jardim da casa principal, cuidando das plantas com a mesma atenção com que cuidava da própria vida, sem pressa, sem alarde, com respeito. Clara estava ao seu lado, ajudando em silêncio, recolhendo folhas secas e organizando as ferramentas. Era um momento simples, quase invisível e, exatamente por isso, insuportável para Verônica. Ao atravessar o jardim, Verônica parou bruscamente. Observou a cena por alguns segundos, o rosto endurecido, aquela imagem, a faxineira trabalhando perto demais da casa. A criança circulando com naturalidade parecia um desafio direto à ordem que ela acreditava ter imposto desde o início. "Quem autorizou vocês a ficarem aqui?" perguntou, com a voz fria, cortante. Marina se virou devagar. Limpou as mãos no avental antes de responder, como sempre fazia. "Estou apenas cumprindo meu trabalho, dona Verônica." O tom respeitoso não foi suficiente. Nunca era. Verônica deu alguns passos à frente, ignorando completamente a presença de Clara. "Trabalho? Ou você anda confundindo as coisas?" disse, elevando a voz. "Já está se achando parte da família agora?" Alguns empregados pararam à distância, fingindo não ouvir. O ar ficou denso. Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Não por orgulho, por necessidade. Ela já havia engolido humilhações demais para reagir naquele momento. Foi então que Clara deu um passo à frente. Pequena, mas firme, a menina se colocou entre a mãe e Verônica. Era educada, falava baixo, mas quando precisava dizer algo, suas palavras surpreendiam pela clareza e maturidade. Ricardo percebeu isso logo nos primeiros dias, quando a menina lhe desejou bom dia, com um sorriso tímido, mas firme, olhando-o diretamente nos olhos. Aos poucos, pequenas interações começaram a surgir. Um cumprimento mais demorado, uma pergunta simples sobre a escola, um comentário sobre o tempo. Ricardo se dava conta de que, perto de Marina e Clara, não precisava medir palavras nem sustentar aparências. Havia uma honestidade crua, naquele vínculo entre mãe e filha, um tipo de força que não vinha do dinheiro nem do sobrenome, mas da resistência diária. Marina falava pouco sobre si. Quando mencionava o marido, era sempre com respeito, sem dramatização. Trabalhava porque precisava, mas também porque acreditava que o trabalho dignificava. Criava Clara com regras simples: verdade, responsabilidade e coragem. Ricardo percebeu que aquela menina, mesmo tão nova, carregava uma noção clara do mundo. Sabia onde estava, sabia quem era, e não demonstrava vergonha de nenhuma das duas coisas. Esse contraste começou a incomodar Verônica Azevedo. Acostumada a controlar ambientes e pessoas com sutileza, Verônica notou rapidamente a atenção que o marido dispensava à faxineira e principalmente à criança. Não era ciúme comum, era algo mais profundo, quase uma ameaça silenciosa. Marina não competia em beleza,
status ou elegância social. Justamente por isso, incomodava. Sua presença simples expunha, sem esforço, o vazio por trás das aparências cuidadosamente mantidas. Verônica passou a fazer comentários disfarçados. Questionava por que a menina circulava tanto pela propriedade. Sugeriu que Clara deveria ficar em seu lugar. Reclamou do tempo que Marina passava perto da casa principal. Nada era dito de forma direta, mas o tom carregava uma tensão crescente, perceptível até para quem fingia não ver. Ricardo, por sua vez, começou a se dar conta de algo que antes ignorava. Quanto mais se aproximava de Marina e Clara, mais distante se sentia da mulher com quem dividia o sobrenome. Havia verdade nos gestos simples daquela mãe viúva. Havia coragem no olhar da menina. E havia, na casa grande, um incômodo que crescia à medida que essas verdades vinham à tona. A fazenda Santa Aurora, que no início parecia apenas palco de uma nova fase, começava a revelar seu verdadeiro papel. Seria ali que máscaras cairiam, e onde o caráter não o status definiria. O silêncio que tomou conta do jardim da fazenda Santa Aurora, depois da última frase de Ricardo, não era comum. Não era apenas constrangimento. Era o tipo de silêncio que antecede uma mudança irreversível. Todos os olhares se voltaram para ele, inclusive o de Verônica, que ainda tentava manter a postura de quem sempre acreditou estar no controle. Ricardo respirou fundo. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, não havia hesitação em sua expressão. A cena que acabara de presenciar Marina humilhada, Clara protegendo a mãe com uma coragem que nenhum adulto ali demonstrara, havia quebrado algo dentro dele. Não era mais possível permanecer neutro. Já chega de mentiras, disse, com a voz firme, ecoando pelo jardim. Está na hora de todos saberem quem eu realmente sou. Verônica franziu a testa, confusa, mas ainda confiante. Do que você está falando? Retrucou. Pare com esse teatro. Ricardo deu alguns passos à frente, posicionando-se ao lado de Marina e Clara. Aquele gesto simples, porém simbólico, foi suficiente para abalar definitivamente a segurança de Verônica. Eu não sou apenas alguém que passa um tempo aqui, continuou ele. Eu sou o proprietário da fazenda Santa Aurora. Tudo isso apontou ao redor. Me pertence. A terra, a casa, o patrimônio, tudo. Um murmúrio percorreu os empregados. Verônica empalideceu. Isso é mentira, gritou ela, dando um passo atrás. Você está inventando isso agora para me desmoralizar. Mas Ricardo não se abalou. Os documentos estão no cartório. O inventário foi concluído há meses. Eu só esperei o momento certo para revelar. Verônica começou a perder o controle. Sua voz se tornou estridente, os gestos desordenados. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua esposa. Eu sempre estive ao seu lado. Ricardo a encarou com uma frieza que nunca havia demonstrado antes. Você esteve ao lado da imagem que criou de mim, não da verdade. Hoje, você mostrou quem realmente é. Ele respirou fundo antes de continuar, ciente de que aquelas palavras encerrariam um ciclo. Nosso casamento termina aqui. A partir de hoje, você não faz mais parte desta propriedade. O choque foi imediato. Você não tem esse direito, Verônica gritou, já sem qualquer elegância. Eu não vou sair daqui. Ricardo não levantou a voz. Não precisou. Tem sim. E você vai. Hoje. 2 funcionários se aproximaram, sem dizer uma palavra. A autoridade de Ricardo já não podia ser ignorada. Verônica tentou se justificar. Chorou. Acusou Marina com o olhar. Tentou transformar a situação em escândalo. Nada funcionou. A máscara havia caído, e não havia mais quem acreditasse nela. Naquela mesma semana, Ricardo deu início ao processo legal de anulação do casamento. Advogados foram chamados, documentos revisados, e tudo foi feito com rapidez e discrição. Não por vingança, mas por necessidade.
Ele precisava encerrar definitivamente o capítulo que havia permitido tantas injustiças. Marina observava tudo em silêncio, segurando a mão de Clara. Não havia triunfo em seu rosto, apenas alívio. Clara, por sua vez, olhava para Ricardo com respeito, não pelo poder que ele revelara, mas pela escolha que fizera. Na fazenda Santa Aurora, o jogo havia mudado. A queda de Verônica não foi apenas a derrota de uma antagonista, mas o fim de um sistema sustentado por aparências e medo. A verdade, finalmente, havia tomado o lugar que sempre lhe pertenceu. Seus olhos não tremiam. Sua voz, embora infantil, saiu clara. Não fale assim com a minha mãe. O jardim pareceu parar. Verônica olhou para Clara como se estivesse diante de algo inadmissível. Volte para o seu lugar, menina. Isso não é assunto seu. Mas Clara não recuou. É sim, respondeu. A minha mãe trabalha aqui. Ela respeita todo mundo. Ela não merece isso. A crueldade de Verônica emergiu sem disfarces. Você devia aprender desde cedo a saber quem manda, disparou. Pessoas como vocês precisam lembrar do próprio lugar. Foi nesse instante que Ricardo apareceu à porta da casa. Ele havia escutado parte da discussão e se aproximou a tempo de ver Clara de pé, protegendo a mãe, enquanto Verônica despejava palavras afiadas sobre uma criança. A cena o atingiu com uma força inesperada. Não era apenas uma discussão, era uma revelação. Ricardo viu, com clareza dolorosa, o que antes se recusava a admitir. Viu a dignidade silenciosa de Marina, imóvel, suportando o ataque para não prejudicar o trabalho. Viu a coragem pura de Clara, que mesmo pequena, não aceitou a injustiça. E viu, sem qualquer maquiagem social, a crueldade de Verônica. Chega, disse ele, com a voz firme. Verônica se virou. Surpresa. Ricardo, isso não é o que você está pensando. Mas ele não a deixou continuar. Eu vi o suficiente, respondeu. Seus olhos estavam fixos em Clara. E nunca pensei que veria um adulto tentar humilhar uma criança dessa forma. O silêncio que se seguiu foi pesado, definitivo. Clara segurou a mão da mãe. Marina, pela primeira vez, levantou os olhos com coragem. Não disse nada. Não precisou. Tudo havia sido exposto. Naquele jardim, diante de todos, a verdade explodiu. Não com gritos, mas com a dignidade de quem não se curva e com a coragem de quem ainda acredita no certo e no errado. Depois da saída definitiva de Verônica da fazenda Santa Aurora, o lugar pareceu respirar novamente. Não houve comemoração nem discursos. Houve silêncio, mas um silêncio diferente, mais leve, como se a terra finalmente tivesse se livrado de um peso antigo. Ricardo sentia isso em cada passo que dava pelos caminhos da propriedade. Pela primeira vez, não caminhava mais dividido. A primeira decisão que tomou foi clara e imediata. Marina e Clara não voltariam jamais à condição de invisibilidade. O que haviam suportado não poderia ser apagado, mas poderia ser reparado com dignidade. Ricardo chamou Marina para uma conversa simples, sem formalidades. Não foi no escritório, nem na casa grande. Foi sob a sombra de uma mangueira antiga, onde Clara costumava fazer as lições da escola. Ali, ele falou com calma, escolhendo cada palavra com cuidado. Garantiu a Marina um contrato formal de trabalho, com salário justo, direitos assegurados e estabilidade. Não como favor, mas como reconhecimento. Deixou claro que ela não devia nada a ninguém, apenas continuaria fazendo aquilo que sempre fez. Trabalhar com honestidade. Marina ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Não chorou. Apenas agradeceu com um aceno de cabeça, como quem recebe algo que nunca ousou pedir, mas sempre mereceu. Nos dias seguintes, Ricardo ordenou a reforma completa da pequena casa nos fundos da fazenda. As paredes foram reforçadas, o telhado trocado, o chão nivelado. Um quarto novo foi construído para Clara, com uma janela voltada para o campo aberto. Não era luxo, era conforto, era respeito.
Clara acompanhava tudo com curiosidade contida. Observava os trabalhadores, fazia perguntas, ajudava como podia. Quando Ricardo contou que ela passaria a estudar em uma escola particular renomada da região, a menina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu, não um sorriso de euforia, mas de gratidão madura, daquela que entende o valor das oportunidades. A mudança foi gradual, quase imperceptível aos olhos de quem via de fora. Marina continuava acordando cedo. Clara continuava ajudando a mãe. Mas algo havia se transformado por dentro. Elas agora pertenciam àquele lugar não por obrigação, mas por escolha. Ricardo, por sua vez, começou a perceber algo que não esperava. Aos poucos, passou a compartilhar refeições simples com as duas, a escutar as histórias de Clara sobre a escola, a respeitar os silêncios de Marina sem tentar preenchê-los. Não havia promessas, nem gestos grandiosos, apenas presença. E essa presença começou a criar raízes. Ele se sentia parte daquela pequena família de um jeito estranho e verdadeiro. Não como dono da fazenda, não como salvador, mas como alguém que, finalmente, aprendera o significado da palavra cuidado. Na fazenda Santa Aurora, a dignidade havia sido restaurada não com riqueza, mas com justiça. E naquele novo equilíbrio silencioso, um vínculo emocional começava a nascer forte, discreto e impossível de ser ignorado. Com o passar das semanas, a fazenda Santa Aurora deixou de ser apenas um lugar de trabalho e reconstrução. Tornou-se um espaço vivo, onde pequenos gestos passaram a carregar significados maiores do que palavras. A rotina agora tinha outro ritmo menos rígido, mais humano, e Ricardo começou a perceber mudanças que não estavam nos relatórios nem nas reformas, mas dentro dele. Sem perceber quando, passou a observar Marina com atenção diferente. Não era apenas respeito. Não era apenas gratidão. Havia algo no modo como ela organizava a casa, no cuidado silencioso com cada detalhe, na força contida com que conduzia a própria vida, que o desarmava. Ainda assim, Ricardo hesitava. Perguntava a si mesmo se aquilo que sentia não era apenas consequência de tudo o que haviam vivido juntos. Tinha medo de confundir o dever de proteger com o desejo de amar. Marina, por sua vez, mantinha uma distância quase imperceptível. Tratava Ricardo sempre com educação, chamando-o de senhor, mesmo quando dividiam a mesa do jantar. A proximidade não a fazia esquecer a posição de cada um. Para ela, respeito era também proteção. Não queria parecer ingrata, não queria levantar expectativas. Seu coração, embora grato, permanecia cauteloso. Clara, porém, não carregava esse tipo de medo. A menina passou a se aproximar de Ricardo com naturalidade. Contava-lhe histórias da escola, pedia ajuda nas tarefas, o convidava para caminhar pelo campo ao entardecer. Sem perceber, começou a segurá-lo pela mão, a esperar por ele nos horários das refeições, a procurar seu olhar quando precisava de aprovação. Aos poucos, Ricardo se deu conta de algo que o comoveu profundamente. Clara o via como uma figura paterna. Essa percepção o tocou mais do que qualquer palavra. Não porque se sentisse substituto de alguém, mas porque entendia o peso daquela confiança. Passou a ser mais presente, mais atento, mais cuidadoso com o que dizia e fazia. Não por obrigação, mas por escolha. A casa também mudou. Os jantares, antes silenciosos e formais, tornaram-se momentos de conversa e risos contidos. Clara falava sem parar. Marina sorria mais, embora ainda contida. Ricardo ouvia, aprendendo a participar de algo que nunca tivera de verdade. Uma rotina familiar. Não havia declarações. Não havia gestos explícitos. Mas havia tensão no ar, uma tensão suave, carregada de possibilidades. Um olhar que se prolongava um segundo a mais. Um silêncio confortável demais. Um cuidado que ultrapassava o necessário.
Ricardo sabia que algo estava nascendo ali, mas ainda não tinha coragem de nomear. Marina sentia o mesmo, mas preferia não tocar no assunto. Ambos temiam quebrar o equilíbrio frágil que haviam conquistado. Na fazenda Santa Aurora, os sentimentos cresciam em silêncio. Não como explosão, mas como raiz lenta, profunda, invisível aos olhos apressados. Durante meses, a fazenda Santa Aurora viveu uma tranquilidade que parecia merecida. A rotina simples, os jantares compartilhados, os risos discretos de Clara e o silêncio confortável entre Ricardo e Marina criaram uma sensação enganosa de segurança. Era como se o passado tivesse ficado definitivamente para trás. Mas algumas sombras nunca desaparecem, apenas esperam o momento certo para retornar. Numa manhã aparentemente comum, 2 carros pretos cruzaram o portão da fazenda. O barulho dos pneus sobre a estrada de terra rompeu a calma do lugar. Ricardo estava revisando documentos quando viu os veículos pararem diante da casa principal. Seu coração apertou antes mesmo de reconhecer quem descia do banco traseiro. Verônica havia voltado. Vestida com elegância calculada, óculos escuros e um sorriso frio, ela não estava sozinha. 2 advogados a acompanhavam, carregando pastas grossas, cheias de papéis e intenções ocultas. A presença deles transformou o ar em algo pesado, quase sufocante. "Precisamos conversar", disse Verônica, sem pedir permissão, entrando na casa como se ainda lhe pertencesse. Ricardo manteve a postura firme, mas sentiu o impacto daquele retorno. Marina observava à distância, sentindo um frio percorrer-lhe a espinha. Clara, sem entender completamente, segurou a mão da mãe. Os advogados foram diretos. Acusaram Ricardo de fraude matrimonial, afirmando que ele havia ocultado deliberadamente sua identidade e patrimônio durante o casamento. Falaram em adultério, insinuando uma relação imprópria com Marina antes da anulação legal. As palavras eram afiadas, lançadas com precisão para ferir reputações. Então vieram as fotos, imagens manipuladas, recortes de momentos cotidianos distorcidos em algo malicioso. Um jantar transformado em prova. Um abraço interpretado como escândalo. Nada ali era verdadeiro, mas tudo parecia perigoso. "Ou chegamos a um acordo milionário", disse Verônica, finalmente tirando os óculos e encarando Ricardo. "Ou isso vai para a justiça. E não pense que só você será afetado." Ela lançou um olhar calculado para Marina. Essa mulher e essa criança também serão arrastadas para o centro do escândalo. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não por si mesmo, mas por elas. Tudo o que havia construído com cuidado, tudo o que tentara proteger, agora estava sob ameaça direta. Marina empalideceu. O medo não era de perder o pouco que tinha, era de ver Clara exposta, ferida por uma guerra que não era dela. Clara, porém, ergueu o olhar. Ainda jovem, mas já consciente do perigo, apertou a mão da mãe com força. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Ricardo respirou fundo. Pela primeira vez desde o início daquela história, percebeu que o amor silencioso que nascera precisava agora se transformar em coragem declarada. Verônica não buscava justiça, buscava vingança. E usaria qualquer meio para destruir o que não conseguiu controlar. "Você não vai vencer assim", disse ele, finalmente. "Não dessa vez." Verônica sorriu, satisfeita com o impacto causado. Vamos ver. Quando os carros deixaram a fazenda, a tranquilidade havia sido destruída. O perigo agora era real, imediato, e envolvia tudo o que Ricardo mais temia perder. A noite caiu pesada sobre a fazenda Santa Aurora, depois da visita de Verônica. Nenhum dos 3 conseguiu dormir direito. O silêncio que antes trazia conforto, agora carregava preocupação. Marina permaneceu sentada à mesa da cozinha por horas, olhando para as mãos, enquanto Clara dormia inquieta no quarto ao lado.
Ricardo caminhava pela varanda, consciente de que aquela ameaça não poderia ser ignorada. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão difícil. Chamou Ricardo para conversar cedo, antes que o dia começasse de verdade. Sua voz estava firme, mas o olhar denunciava o esforço. Eu vou embora, disse, sem rodeios. Não posso permitir que a minha presença destrua a sua vida. Ricardo sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe. Do que você está falando? Perguntou, embora já soubesse. Marina respirou fundo. Verônica deixou claro que quer nos usar. Não vou permitir que Clara seja envolvida nesse escândalo. Nós já sobrevivemos sem nada antes. Sobreviveremos de novo. Ricardo se aproximou, interrompendo-a com um gesto calmo, mas definitivo. Não disse, vocês não vão a lugar nenhum. Ela tentou argumentar, mas ele foi mais rápido. Marina, escute. O que aconteceu aqui não foi um erro. Não foi um acidente. Vocês são a minha família. A palavra pairou no ar. Marina o encarou, surpresa. Nunca antes ele havia dito aquilo em voz alta. Não diga isso por pena, respondeu, com cuidado. Eu não preciso de compaixão. Não é compaixão, afirmou Ricardo. É escolha. Clara me ensinou isso. Você também. Do outro lado da porta, Clara escutava em silêncio. Quando entrou na cozinha, caminhou até Ricardo e segurou sua mão com naturalidade. A gente fica junto, disse, com simplicidade. Sempre. A decisão estava tomada. Naquela mesma tarde, Ricardo entrou em contato com o Dr. Henrique Bastos, um advogado conhecido por sua atuação firme em casos complexos de direito de família e patrimônio. Um homem experiente, direto e discreto, exatamente o que a situação exigia. Na primeira reunião, Ricardo apresentou tudo: o histórico do casamento, a anulação legal, as ameaças recentes, as fotos manipuladas. Dr. Henrique ouviu atentamente, sem interromper. Verônica está apostando no medo, concluiu o advogado. E no silêncio. Vamos tirar os dois dela. Começou então uma corrida contra o tempo. Documentos foram levantados, registros analisados, provas organizadas. Dr. Henrique acionou peritos para desmontar as imagens adulteradas. Testemunhas da fazenda foram ouvidas. Cada detalhe da cronologia foi revisado para provar que não houve fraude, nem adultério, nem ocultação intencional. Enquanto isso, Ricardo manteve Marina e Clara protegidas, longe de curiosos e boatos. A tensão era constante, mas o vínculo entre eles se fortalecia a cada desafio. Não havia mais dúvidas. O que os unia agora não era apenas gratidão ou convivência, era lealdade. Na fazenda Santa Aurora, o medo começou a dar lugar à ação. O contra-ataque havia começado. A corrida contra o tempo, iniciada na fazenda Santa Aurora, começou a dar frutos mais rápido do que Ricardo imaginava. Dr. Henrique Bastos avançou com método e silêncio, desmontando peça por peça o castelo de acusações erguido por Verônica. O que, a princípio, parecia apenas uma tentativa de chantagem sofisticada, revelou-se algo muito maior e muito mais grave. Ao cruzar dados patrimoniais e processos antigos, o advogado encontrou padrões inquietantes. Nomes diferentes, histórias semelhantes. Casamentos curtos, disputas explosivas, acusações de fraude e pedidos de acordos milionários. Verônica não era uma exceção movida por ressentimento. Era um método, com autorizações judiciais. Surgiram gravações de conversas antigas, contratos com cláusulas forjadas e mensagens que comprovavam a ocultação deliberada de informações, não por Ricardo, mas por ela. Em uma das gravações, Verônica orientava um intermediário sobre como pressionar um ex-marido a aceitar um acordo antes que a reputação dele acabasse. Em outra, falava abertamente sobre repetir a estratégia com o próximo alvo.
As vítimas anteriores começaram a aparecer. Homens que, como Ricardo, haviam sido atraídos por uma imagem cuidadosamente construída. Alguns tinham perdido parte do patrimônio, outros a reputação. Agora, dispostos a falar, prestaram depoimentos consistentes, confirmados por documentos e perícias independentes. As fotos apresentadas contra Ricardo foram analisadas por especialistas. A manipulação ficou evidente. Metadados adulterados, recortes imprecisos, montagens grosseiras, quando vistas sob critérios técnicos. O que antes parecia prova, virou indício de crime. Com o avanço das investigações, o processo mudou de rumo. Verônica, que havia retornado como acusadora confiante, passou a figurar como investigada. A promotoria abriu inquérito por fraude, falsidade ideológica, extorsão e associação criminosa. O pedido de acordo milionário foi formalmente rejeitado e qualquer direito financeiro que ela alegava possuir foi suspenso. A notícia caiu como um peso inevitável. Não houve espetáculo, apenas a confirmação de algo que já se insinuava desde o jardim, quando a máscara começara a rachar. Verônica perdeu o controle, e com ele, a narrativa. Na fazenda Santa Aurora, a tensão começou a ceder. Ricardo acompanhou cada etapa, com sobriedade, sempre atento a Marina e Clara. Não buscava vingança, buscava proteção e verdade. Quando o Dr. Henrique comunicou que o caso havia sido revertido e que as acusações contra ele estavam formalmente arquivadas, Ricardo fechou os olhos por um instante. O alívio veio silencioso, profundo. Marina recebeu a notícia, com lágrimas contidas. Não de triunfo, mas de descanso. Clara sorriu, como quem entende que o mundo, às vezes, pode ser justo. Verônica, agora sem aliados e sem a armadura das aparências, enfrentou as consequências legais de seus atos. Investigada, desacreditada e isolada, perdeu o que mais valorizava: o poder de controlar histórias.